No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre profissões, atuações da área do design. Para você entender o nosso vídeo, tá? E já ficar com a gente até o final, vou falar o que é atuação, vou colocar uma imagem para você entender o que é que ele faz, vou falar o que esse profissional realiza e vou dizer logo em seguida os softwares que esses profissionais utilizam, tá bom? Então o vídeo nosso ele vai ter essa formatação. Se você se interessar, fica com a gente até o final, porque eu creio que esse vídeo ele pode ser muito útil para você que ainda está querendo se enquadrar aí no mercado, né? Acha que tem talento para um design, mas se sente mais inspirado para outra área do design. Tem muitas áreas de atuação do design, tá? E aqui nós vamos falar sobre um aspecto um pouco mais profissional. Então eu vou falar sobre áreas aqui que talvez você nem contava por causa do nosso conteúdo aqui, que é voltado para design gráfico, mas que são áreas do design também. Meu compromisso aqui nesse vídeo é te fazer entender um pouco mais sobre a profissão, mesmo que você não vá atuar nela. Já sabe, essa profissão aqui eu quero agregar no meu currículo. Essa aqui eu não quero agregar no meu currículo, mas eu sei que ela existe por causa daquele vídeo que Douglas gravou. Por que você vai falar o software, Douglas? Porque às vezes eu falo um software aqui e você tem experiência nesse software. Isso pode fazer com que você se destaque no mercado. Pegou a dica? Então fica com a gente até o final desse vídeo que eu sei que ele vai ser de grande valia para você. Design, de uma forma geral, tá? Então não confunda aqui design com designer, tá? O design, de uma forma geral, é uma área de atuação que ela possui dentro dela várias sub-áreas, tá? Então existe aí uma gama de áreas que estão relacionadas ao design. Lembrando que assim, até para título de curiosidade, talvez você não saiba, a palavra design ela começou a ter um uso mais profissional, né, mais ligado ao mercado, em meados ali da Revolução Industrial, volta do século XVIII, lá na Inglaterra, onde essa palavra ela começou a estar ligado ali a projetos e desenhos, tá bom? Então, para título de curiosidade, foi aí que nasceu esse cunho, esse termo, design, veio para o Brasil ainda com essa pegada bem industrial, tá? Bem industrial, mas na atualidade é uma palavra que ela está muito mais utilizada a design gráfico, a redes sociais, a vídeo, a logotipo, né? Do que puramente as aplicações diversas que ela tem, né? Então, atualmente essa palavra ela está muito ligada aí depois das redes sociais ao que é feito ali do ponto de vista de publicidade e anúncio, mas não é o único uso que essa palavra tem, tá bom? Então, esse vídeo aqui, ele é importante por quê? Porque às vezes você sente que você tem talento para a área do design, mas, por exemplo, tem camarada que ele tem um hábito de ser mais abstrato na hora das suas criações. Tem outros que têm um hábito de criar ali conceitos, né, que possuem uma lógica, né? Tem outros que conseguem criar as coisas do zero, outros têm um perfil mais de ilustrador. E esses perfis, né, e a conexão que as pessoas têm com os softwares que têm relação com esses perfis faz com que elas tendenciosamente atuem em uma ou em outra área do design, entende? Então, compreender o meu talento, a forma como o meu talento se dá e como que eu utilizo certos programas de computador faz com que eu opte por uma área e não por outra área do design, tá bom? Então, fica atento quanto a isso aí, porque às vezes você está num lugar, né, você atua em uma profissão, mas se sente inspirado para atuar em outra profissão. Douglas, é muito comum isso acontecer? É muito comum isso acontecer. Às vezes o camarada ele não trabalha com aquilo que o coração dele pulsa, tá? Por falta de oportunidade ou por falta de qualquer outro aspecto que não me cabe julgar todos aqui. Mas nesse vídeo, você entender, por exemplo, que você tem uma pegada para uma coisa ou para outra, pode te fazer, por exemplo, te dar coragem para, cara, eu vou mudar de emprego, então eu vou empreender. Eu não quero que você seja irresponsável, tá? Eu não quero que você seja responsável e depois coloque a culpa em mim. Não é esse o meu desejo, não. Mas eu quero que você entenda que se você tem talento para uma coisa, cara, fica mais viável o caminho ao sucesso, porque você vai estar fazendo aquilo que você gosta, tá? Então, por favor, deixa essa dica entrar no seu coração, porque eu acho que ela é válida para você, tá bom? Vamos falar agora sobre as profissões, tá? Falar sobre as atuações do design, as áreas, diversas áreas do design. Douglas vai falar sobre todos eles? Não vou falar, tá? Se não tem 20, tem mais de 20 áreas
relacionadas ao design, tá bom? Mas a primeira que eu vou falar aqui, você já conta com ela, tá? Você já conta com ela. Então, deixa eu só vir aqui para a tela. Vamos lá, vem comigo aqui. Pronto, fechou. A primeira delas, tá? Então você já esperava que fosse, é o designer gráfico, tá? Primeira área do design que eu irei falar aqui, então, é o design gráfico. Por que eu vou falar sobre ela? Porque nas áreas do design, a mais famosa é o design gráfico, tá? A mais famosa é o design gráfico. A mais popular é o design gráfico. A que as empresas mais procuram é o design gráfico, tá bom? Por quê? O design gráfico está ligado ali com as empresas desde a concepção até a vida duradoura dessa empresa, criando gráficos, criando peças, seja gráficas ou digitais, não, mas está ali desenvolvendo artes ali para as empresas. E isso faz com que esse profissional esteja direto ali dentro da empresa, tá? Então por isso que ele é mais lembrado, tá? E aí é muito comum as pessoas perguntarem para esse profissional. Eu vou até voltar para mim aqui. É muito comum as empresas perguntarem para esse profissional, para o design gráfico: você faz planta? Você faz desenho industrial? Você faz design de produto, design de moda? Né? Que são áreas do design. É muito comum. Já me perguntaram se eu fazia, por exemplo, planta baixa de casa, né? Eu já trabalhei com isso, tá? Eu dei um curso, eu tenho uma formação, tá? Em elétrica, né? Todo mundo, meu Deus, quanta coisa o Douglas faz, mas é formação em elétrica e tem uma especialização secundária em curso de desenho industrial, né? Onde eu utilizei, no caso aí, o AutoCAD. Tá? Mas enfim, só pra gente entender aqui. Então aí as pessoas me procuram: você faz desenho de planta baixa? Já fiz alguns. Não tenho o AutoCAD instalado no meu computador, não tenho a licença, né? Nem faz sentido comprar, porque eu não trabalho com isso. Mas tem o CorelDRAW, e algumas vezes eu já fiz o CorelDRAW com o CorelDRAW, alguns ajustes, tá? Então às vezes eu tenho alguns clientes que são engenheiros, eles mandavam as plantas, pedia para eu fazer alguns ajustes ali na planta, porque ele estava aqui na minha cidade, não dava com acesso ao computador dele, e eu mexia, tá? É muito comum isso acontecer. É muito comum esse profissional ser requisitado para fazer outras áreas do design em vez da área dele, tá bom? Então vamos lá. O primeiro profissional aqui, vamos voltar aqui para o Corel, tá? Você já contava com ele, eu vou falar aqui, designer gráfico. Beleza? Então, vou colocar aqui, fechou. Vou colocar uma fonte aqui, né, despretensiosa, amor de serrar. Por que, Douglas? Porque eu quero. Só porque eu quero. Tá bom? Vou colocar aqui a monte, vou colocar negrito, que eu gosto do negrito dela. Pronto. Então, primeira profissão aí da área do design, você já esperava que fosse ela, tá? É o designer gráfico, tá? O designer gráfico. Beleza, Douglas, fala sobre o design gráfico aí. Então vamos lá. Esse camarada aqui, em suma, tá? Não vou ser extenso aqui não. Ele tá ligado aí, então, à criação de elementos visuais para comunicar mensagens, conceitos relacionados ali à vida das empresas ou a um brand pessoal também às vezes, tá bom? Mas faz ali, tá ligado ali à criação de marca, logotipo, tá? Materiais de marketing, identidade visual, layouts de mídia impressa e digital, tá bom? Então, esse aqui é o designer, tá? Esse aqui é o design gráfico. O camarada aí que é o mais requisitado do mercado, tá? O mais procurado do mercado, tá bom? Porque ele tá sempre ligado ali, ele tá sempre ligado às empresas, tá sempre conectado com as empresas. Quais softwares esse camarada aqui utiliza, tá? Design gráfico, ele utiliza softwares de vetorização, tá? E design, tá? De computação gráfica. Então, Illustrator, CorelDRAW, Photoshop, pode utilizar o Canva também, tá? Então são esses os softwares que esse camarada aqui utiliza, beleza? Então esse aí é o designer gráfico. Então beleza aqui, vamos continuar aqui o nosso vídeo. O próximo nós iremos falar aqui então, deixa eu voltar aqui para o Corel. Pronto, o desenhista industrial. Esse aqui você já esperava falar sobre ele, tá? Não vou meter esses detalhes aqui não, tá? Só vou colocando aqui. Não vamos nos ater nesse vídeo aqui aos detalhes de design, tá bom? Então vou só escrevendo aqui só para você o vídeo ser mais fluido, tá? Desenhista industrial. Tá? Então, aqui. Então, você já lembra aqui, tá? Ó, já vou colocar aqui a imagem,
pra gente sempre conectar a imagem à profissão, beleza? Então, vou colocar a imagem, sempre que tiver imagem vai conectar com a profissão. Então, assim vai ficar mais fácil para a gente conseguir compreender, tá bom? Esse camarada aqui, então, o desenhista industrial, ele é responsável aí por desenvolver projetos, tá? Por desenvolver projetos. Então, ele não está ligado ali a desenho, tá? Necessariamente a desenho. O foco aqui não é o desenho, mas o projeto. Douglas, tem desenho? Claro que tem um desenho, mas o foco é o projeto, tá? O foco é o projeto. Ele é o responsável, então, por desenvolver esses conceitos, tá? Esses projetos, essas ideias de projeto, tá? Conceitos de projetos, desenvolvimento de projetos e às vezes até de produto, tá? Ele vai ser ali uma profissão um pouco generalista, por quê? Porque ela tá ligado ali, a especialidade do desenhista industrial é ser ele um desenhista técnico. Ele é um camarada que ele está conectado com a engenharia, às vezes elétrica, às vezes civil, mecânica também, porque o que ele vai criar ali tem um compromisso muito grande com medidas, com exatidão, tá? Com criação do absoluto zero, tá? Ou então com conceitos de local, e aí as medidas têm que ser exatas. Esse camarada ele é muito importante, principalmente dentro das indústrias, tá? É uma área de atuação não muito simples, tá? Mas depois que você pega a noção ali, o negócio anda, o negócio desenvolve, tá? É uma área muito requisitada, tá? Muito requisitada, principalmente quando esse camarada ele tem uma aplicação ali da profissão com o conceito 3D, tá? Então, esse aí é o desenhista industrial, tá? Tá aí mostrando a imagem aí, basicamente o que ele faz. E aqui, qual programa ele costuma utilizar? Ele utiliza programas do estilo CAD, tá? Do estilo CAD, então AutoCAD, SketchUp, SolidWorks. Esse camarada utiliza esse tipo de programa, tá? Então, programa aí que faz desenhos, né? Desenhos industriais, criação do zero, tá? E às vezes ali faz um conceito até 3D dentro deles também, né? O desenho, o nome, né, CAD é desenho assistido por computador, se eu não me engano, né? Só que o inverso. Beleza? Então, basicamente esse aí é o desenhista industrial, uma profissão assim que compensa. A atuação do desenhista industrial, inclusive, ela costuma se dar, né? Requer uma formação para você atuar com ela, tá? Você pode até atuar, não tendo até algum cursinho e tudo, mas o salário vai estar ligado ali com a sua formação. É diferente, por exemplo, do design gráfico, que não requer uma formação. É claro que a formação é importante, tudo, né? Mas você consegue ganhar grana aí sem uma formação especialista para atuar como design gráfico, tá bom? Existe formação para isso? Existe. Mas o desenhista industrial ele costuma ganhar mais quando ele tem uma capacitação, tá bom? Ele tem uma formação ali, beleza? Então, vamos lá. Próximo aqui, então, que nós iremos falar, eu acho que você já contava com ele também. Então, o próximo que eu vou falar aqui, então, é designer de interiores. Design de interiores. Também é uma profissão da área do design, tá? A gente não pode menosprezar de maneira alguma, tá? Por que eu quis colocar essa imagem aí e não a imagem de um projeto, tá? Porque o design de interiores, a atuação dele nem sempre... a profissão, ela requer ali o contrato, né? O cliente, ele requer um projeto do absoluto zero, tá? Se ele estiver ligado ali com a engenharia, sim, o cliente dele, ele pode solicitar, por exemplo, um projeto do zero, tá? Mas algumas vezes, igual, por exemplo, se for do ponto de vista de móveis, né? De alocar móveis ali no lugar, cara, esse camarada aqui ele consegue fazer, mesmo sem criar o projeto, atender esse cliente, tá bom? Então, por isso que assim, é uma profissão que a atuação dela, ela requer criatividade, requer muita criatividade, tá? Porque se agradar as pessoas, cara, do ponto de vista ali de espaço, não é uma coisa tão fácil, tá? Não é uma coisa tão simples. Então é só uma profissão, ganha uma grana, tá? Consegue ganhar uma grana. Requer também uma atuação assim mais acadêmica, tá? Então você tem que ter passado ali por uma faculdade, enfim, né? Uma formação. Mas o que ele faz? O que esse profissional que você está vendo aí, ele faz, tá? O design de interiores, esse camarada, ele tá ligado ali, ele se concentra ali na criação de ambientes,
tá? Na criação de ambientes internos, tá? Internos, funcionais, de forma esteticamente agradáveis, tá? Então ele consegue desenhar, montar, criar projetos, tá? De design de espaços, de ambientes focados aí em layout, mobiliário, cor, iluminação, acessórios, tá bom? Então, basicamente é isso que ele faz. A ideia do vídeo aqui também não é ser acadêmico não, beleza? Esse camarada aí, ele é um camarada meio engraçado, tá? Ele é um camarada meio engraçado, por quê? Porque às vezes os programas que ele vai utilizar pode ter ali desde o CorelDRAW, ele pode utilizar, né? Photoshop você consegue fazer uma manipulação ali bacana de imagens, né? Então colocar móveis, pode utilizar programas modelo CAD, né? Ou modelo 3D, Lumia, Cinema 4D, o SketchUp. Pode utilizar esse tipo de programa, né? Para você fazer ali Blender, um programa da hora também. Mas tá ligado, é mais a animação do que a 3D. Mas enfim, você consegue fazer nele também. Consegue utilizar esse tipo de programa, tá? Mas ele também consegue simplesmente utilizar um navegador para pesquisar por imagens, né? Igual você está vendo na imagem que eu coloquei, foi proposital. Por quê? Porque às vezes os clientes não têm inspiração. Então o que eles vão? O que eles fazem? Monta um projeto, uma folha 4, igual você está vendo na imagem que eu coloquei. Monta ali do zero o projeto, tá? Vai colocando umas imagens ali, vai colocando, ó, paleta de cores que eu quero para você é essa daqui. Igual a moça ela está mostrando aqui, né? 4 cores ali para tentar fazer com que os elementos desse interior ele tenha essa composição de cores. E aí mostra as imagens, o cliente visualiza, depois é que ele vai para o programa montar, tá? Ou seja, o Photoshop, porque, por exemplo, você utiliza o Photoshop da vida, né? Só com essas imagens aqui você conseguiria fazer a manipulação do espaço, né? A proposta nem sempre é a perfeição, mas a visualização e a inspiração para quem vai montar, tá? Entretanto, em alguns momentos, eles vão utilizar programas como o AutoCAD, às vezes, né? Para se preocupar com as medidas dos espaços, dos interiores, dos ambientes que ele está criando, tá bom? Beleza? Então, esse aí é o designer de interiores. O próximo aí, então, tá? É o designer de produto. É uma profissão, você já está vendo aqui, quis colocar uma imagem aqui, para relacionar. Eu sempre vou colocar essas imagens para relacionar, tá? O design de produto é uma profissão também bem requisitada e algumas vezes ela se confunde com duas outras profissões de design, tá? Na verdade com várias, tá? Com várias. Mas principalmente com o design industrial e com o design de embalagens, que também é uma atuação do design. O design de produto, ele é esse camarada que ele está muito ligado à inspiração. Ele está bem próximo, mas bem próximo aí do design, do desenho industrial, tá? Com a diferença que o foco dele aqui é layout, tá? Então é visual, o aspecto aqui é visual, é ser inspirativo, né? Então ele tem essa perspectiva de criar coisas ali que inspiram. O foco dele aqui então é o quê? É ter a capacidade de elaborar projetos de design que vai inspirar a existência de um produto, tá? Esse produto ele tem que ser físico, tá bom? É um produto físico que nós estamos falando aqui. Pelo menos do ponto de vista da aplicação profissional. Pode ser de outras aplicações aí da área, pode, mas o foco dele é desenho de produtos físicos, tá bom? Então, ele atua sobre o mesmo aspecto, mesmo ponto de vista do desenho industrial. Só que o foco aqui é design, é layout, tá? Então, é dar vida àquilo que foi projetado. É isso basicamente que ele faz. Tanto é que assim, o desenhista industrial, ele vira e mexe, ele pode utilizar, né, papel, caneta, para fazer ali os seus projetos, protótipos iniciais. Esse camarada aqui já é mais difícil, ele pode começar no papel, mas a manipulação que ele precisa fazer do seu projeto é tal e tamanha que ele já vai direto para o computador, que ele possui ali mais fluidez no trabalho, tá bom? Então é uma profissão também muito procurada, tá? Tem uma outra coisa importante, tá? Algumas vezes ele vai ter um contato ali com a pesquisa do usuário, tá? Pesquisa com o usuário, então ele vai sentar com o usuário, entender, fazer um brainstorm ali, vai compreender o que é que esse camarada precisa ao desenhar esse produto, tá? Então ele pode trabalhar como CLT, por exemplo, mas também pode trabalhar como freelancer, tá? E aí é uma profissão que ela tem um faturamento muito alto, né?
O salário costuma ser alto, costuma ser elevado, e a atuação também requer, algumas vezes, não é sempre não, tá? Você consegue atuar sem uma formação acadêmica, por quê? Porque ele também tem uma similaridade muito grande com o design gráfico, tá? Então, esse camarada aqui, ele tá bem ligado ali à manipulação, à criação do zero, tá bom? Então, a proposta dele é ser inspirativo. Ele utiliza, então, programas de computação gráfica, tá? Então, ele vai utilizar o Photoshop, ele vai utilizar o CorelDRAW, ele vai utilizar o Illustrator para fazer os seus projetos. Basicamente, esse é o designer de produto. É esse camarada aí que desenha produto. E aqui é o seguinte, tá? Tem uma outra importância que eu preciso falar para vocês. Outro ponto importante. Esse camarada aqui, ele tem muita área de trabalho, tá? Por quê? Porque ele pode desenhar desde móveis até uma garrafa como essa aqui, ó. Entende? Então ele tem uma vasta área de atuação. Inclusive, vou até ver. Ele tem uma vasta área de atuação, esse camarada. Por quê? Porque desde imóvel que ele está desenhando, até um mouse como esse, e ele vai capa de celular, tudo que você imaginar que é um produto, tá? Ele pode desenhar. Então esse camarada aqui, ele tem uma capacidade de atuação cerebral que requer, é pesada, é intensa, tá bom? Mas, que assim, dificilmente é um camarada que ele tá desempregado, sabe? Só se o camarada tiver problemas ali emocionais, porque honestamente, pelo que ele faz, é muito requisitado, tá? É muito importante o design de produtos, beleza? Próximo aqui então, tá? UX, UI designer, tá? Por que tá os dois ali? Vou explicar. Eu quero economizar tempo, só por isso, tá? São duas atuações diferentes, tá? Duas atuações diferentes, mas que ganham um espaço muito grande no mercado, tá? É uma profissão que eu já tive um contato, tá? Tive um contato assim bem raso, atuando como UI. Então, atuei como UI, né? Experiência, trabalhei na verdade os dois, na verdade. Tive um contato raso com as duas profissões, um projeto, na verdade bem foi com a faculdade, tá? Quando eu estudava, tive um contato com os dois em um único projeto, no caso. Então, eu tive contato com os dois, eu desenhei do zero, interface, me preocupando ali com a experiência do usuário. Então, ao invés de ficar falando, vamos entender o que é que faz as duas profissões, tá? Primeiro, a gente até costumava brincar lá na faculdade, um UX, né? Vamos falar sobre um UX hoje, UX design, tá? Então, beleza. UX é design que ele está preocupado com a experiência do usuário. UI, ele está preocupado com a interface do usuário. Essa basicamente é a diferença dos dois. As duas profissões são muito importantes, tá? Tem vasta área de atuação, beleza? E aqui é o seguinte, o UX design, ele tem essa preocupação, todos os dois ali, vai estar ligado ali, bem mais ligado, tá? Mais ligado à interface de aplicativos, programas de computador, software, tá? Mas nada impede, por exemplo, de UX design ligado a outros produtos, tá? Outros tipos de design, tá? Por quê? Porque o que é a relação dele? É a experiência do usuário com ao ter contato com o design, tá bom? Então esse camarada, ele está preocupado ali com as percepções, tá? Ele está preocupado ali com a experiência que esse usuário, né, que a pessoa, o cliente, o prospecto, ele vai ter ao ter contato com esse layout. Essa aqui é a atuação dele, tá? Inclusive é uma área assim, relativamente nova, né? Mas que tem ganhado grande espaço aí no mercado, tá? Então, até coloquei os dois ali juntos e coloquei o desenho ali de um aplicativo, tá? Então, são princípios que ele vai estar ligados aí, que ele vai preocupar usabilidade, reusabilidade, né? Identidade, tá? Percepção, cores, posição de elementos, tá bom? Então, é uma área que ela ganhou grande espaço no mercado, tá? Então, basicamente, então, o design de experiência do usuário, né? UX design, ele fala, basicamente, a importância dele qual que são as percepções que o usuário tem. Então, qual que é a experiência que ele está tendo.
Então, quais são os gargalos que ele tem na hora de usar esse aplicativo, por exemplo? Está bem ligado ali a interfaces gráficas, tá? Mas ele se preocupa muito com isso, com essa intuitividade que aquela interface gera, que layout gera, a eficiência desse layout. Isso é o UX, tá? O UX design, ou design de experiência do usuário, enquanto que UI, tá? UI design, ou o UI design, ou design de interface do usuário, tá? Ele está preocupado ali então com a criação de interface, tá? É bem o que a imagem aí ela mostra, tá? Ele monta ali interfaces, tá? E essas interfaces elas são bem voltadas ali para aplicativos, softwares, programas de computador, sites, né? De uma forma geral. E como que essas interfaces elas são montadas? Elas passam por esse profissional. Esse profissional ele é o camarada que ele é o projetista dos aplicativos, tá? Nem sempre ele é o programador, às vezes ele até pode ser o programador, mas é difícil, tá? Ter essa relação, por quê? Porque ele está ligado ali à concepção do projeto, tá? A concepção do projeto, como que vai ser a experiência, a navegação, tá? Então ele tem um bem contato aí com o UX design, por quê? Porque a interface final quem cria é ele, tá? A disposição dos elementos para não ficar muito pequeno, para ficar muito grande, para caber na tela, para caber nos diversos dispositivos. Então esse profissional aí, UI design, ele é o designer, né? Ele é o responsável por criar essas interfaces, tá? De uma forma bem geral mesmo, tá? O design de interface do usuário é esse camarada aí, tá? Então ele está bem ligado ali, na verdade, ao digital, tá? Bem ligado ali ao digital, porque ele vai atuar com as diferentes plataformas digitais, a facilidade de uso, disposição de elementos, cores dos elementos, beleza? Percepções, né, de abertura e movimento, todos os elementos ali são responsáveis de uma interface, digital, são responsabilidade desse profissional, tá? Então, já atuei, tá? Nessa profissão, na verdade não atuei, né? Foi mais na faculdade. Eu participei de um projeto que era profissional, mas foi até no auge da pandemia. Quais são os softwares que eles vão utilizar? Geralmente, tá? Eles utilizam softwares como o Figma, que é muito bom, eu utilizei ele na época, inclusive. O Adobe XD, né? Adobe XD, muito poderoso também. E pode utilizar outros programas como Photoshop, CorelDRAW, para facilitar o seu trabalho ali na hora da manipulação, mas como utilizar o Photoshop, tá? Meu primeiro projeto de design de interface, como eu não conhecia ainda o Figma nem o XD, eu utilizei o Photoshop, tá? Eu criei um aplicativo de áudio, né? Como se fosse um Spotify. Eu desenhei do zero, foi um projeto bem similar, foi muito legal mesmo, bem top mesmo. Fiz projeto, ministrei cursos sobre isso na faculdade, tá? Sobre o desenho de experiência de interface do usuário, tá? Que a gente tinha tem pessoas que faz faculdade de programação, mas que não quer ser programador, né? Faz faculdade ali de alguma área ali da computação, né? Como sistema de informação, mas não quer atuar na área. E aí a proposta do curso que eu ministrei então foi essa: é você atuar na área sem precisar mexer com código, tá? E aí é que entra o UI, o design de interface do usuário. Esse camarada que ele faz as montagens dos layouts sem necessidade de programar. Então ele projeta o layout, antecipando como que ele vai ser, mas ele tem uma preocupação, uma percepção muito grande com tamanho, com elementos, com padronização. Cara, essa profissão é uma profissão muito top mesmo, mas que o ponto de vista de inovação nela é complicado demais. Por quê? Porque as interfaces costumam parecer demais, então ter criatividade para criar isso acaba exigindo muito de quem trabalha com UI design, tá? Mas, assim, a experiência minha foi muito legal, cara. Eu amei mesmo. É uma profissão muito da hora, tá? Na ocasião, aí eu participei depois de um projeto na faculdade, né? O professor me chamou para fazer parte, na verdade, para ser no processo, né? Fiz uma entrevista, alguns alunos fizeram entrevista e perguntaram para mim qual que era a minha viabilidade no projeto, né? Então, o projeto ele tem algumas etapas, que era a elaboração do projeto, o desenvolvimento, né, front-end e o back-end. E aí eu falei, a minha conexão aí vai ser muito útil para esse projeto na parte do design.
Aí eles me perguntaram por quê. Eu falei, eu sou designer, tá? Trabalho como designer. Aí eles me passaram o desafio. E Douglas, você quer montar o projeto antes da gente programar? Então você vai ser o primeiro a trabalhar. Você topa ser o UI designer? Eu falei, topo. Eu topo, tava precisando de grana, né? Na época, ganhei uns 400 conto aí por mês no projeto, mas a experiência do projeto foi melhor do que até a própria grana, tá? E aí eu falei, eu topo. Eu tive que me preocupar também com os princípios de UX, tá? Na ocasião. E aí eu fazia parte do UI designer, depois fazia o envio para o meu professor devolvia para eu seguir os princípios aí no caso de UX design, e aí fazia tudo isso utilizando o Figma na ocasião. Então utilizava para dispositivos mobile, para computador, padronização, desenhei até o logo inclusive do mercado que nós fizemos. Foi um projeto assim muito bom mesmo, inclusive quero mandar um abraço para o professor Luciano, camarada sensacional. Beleza? Então é uma profissão muito top, tá? Se você quiser trabalhar na área, sim, honestamente, é uma profissão muito legal mesmo, muito top mesmo. O próximo aqui então, tá? Esse profissional aqui, o diagramador. A gente até brinca aqui no design gráfico que esse aí é o desgramador. É o diagramador. É um profissional também requisitado, tá? Ele é um design gráfico, na verdade, né? Ele é um design gráfico. Para falar bem a verdade, é isso que ele é. Com a diferença de que ele é o quê? Tem esse foco em diagramação, cara. É até difícil de falar, é tão óbvio que é. Mas o que ele vai fazer? Os designs que ele cria, tá? As artes gráficas que esse camarada cria, ela está bem relacionada com os processos de produção e adequação das peças gráficas aos impressos, geralmente impressos com muitas páginas, tá? Então, principalmente, alguns conceitos que ele tem ali envolve design, digitação, tá? Ele tem um contato ali com a experiência do usuário na hora que pega, por exemplo, uma revista. Então é uma profissão que não é tão simples como você imagina, não, tá? Porque esse camarada, ele além de montar o impresso gráfico, tá? Ele ainda tem que se preocupar com as percepções táteis de quem toca ali o impresso gráfico, tá? Então esse camarada aqui, ele tem uma importância muito grande. Montagem de livro, revista, jornal, tá? Então é um mercado assim top, explorável também. Nem sempre, na maioria das vezes, tá? Inclusive, na maioria das vezes, não se requer tanto a formação quanto a experiência, tá? Porque é um tipo de profissão, cara, que a experiência vai levando à perfeição, tá? Então, é claro, estudar é importante, cara, mas só porque ele atua ele vai parar de estudar, não. Mas é um campo de atuação que a experiência, ela importa tanto quanto, até mais do que a formação. Esse camarada aí, o desgramador, o diagramador, ele é um camarada muito importante, tá? Na composição, na impressão das peças ali, inclusive peças gráficas, tá? Peças de páginas, tá? E ele também pode ser um diagramador digital. O que é um diagramador digital? Ele é um camarada que ele se preocupa, ele faz a mesma coisa que ele faz, só que em vez de ser um impresso, ele faz ali para digital. É fácil para ele, né? Trabalhar assim, porque os princípios para impressão gráfica, para impressão e para digital são basicamente os mesmos, tá? Então esse camarada aqui é um profissional requisitado no mercado e ele vai trabalhar com quais ferramentas? Cara, ele pode trabalhar com Adobe Illustrator, tá? Pode trabalhar com Adobe Photoshop, pode, não é recomendado, tá? E pode trabalhar com CorelDRAW, também não é tão indicado, mas pode trabalhar com CorelDRAW. Pode trabalhar até com Word, tá? Douglas, com Word, pode trabalhar com Word. As ferramentas do Microsoft atuais, elas são muito poderosas, tá? Muito poderosas mesmo. Pode trabalhar com Word, você consegue fazer algumas coisas. Ele tem até um outro programa de pacote Office que consegue fazer diagramação, né? Também, eu não lembro o nome dele aqui agora. Mas o programa assim mais utilizado no mercado é o Adobe InDesign, tá? Que é um programa próprio para isso. Douglas, você já utilizou ele? Cara, eu tive contato uma vez, literalmente uma vez com ele. Eu instalei ele no meu computador, na época eu estava utilizando o Adobe Illustrator, né? Então o que eu fazia? Foi um trabalho que eu fiz. Na época eu trabalhava, para a empresa que eu trabalhava, eu instalei ele no meu notebook
Eu tinha o Illustrator, tinha o InDesign e eu fiz a diagramação de um livro, para uma escola que a gente prestava serviço. Então eu tinha que montar. A escola ela tinha a gráfica própria, mas não tinha um diagramador. E aí contratou a empresa que eu trabalhava para fazer a arte, né? Sendo que essa arte ela deveria estar pronta só para chegar lá e ser impressa. Foi um trabalho muito desafiador, essa é a palavra. Um trabalho muito desafiador para mim, mas foi da hora. Aí eu peguei, instalei o InDesign, aí vi que ele era bem parecido com o Illustrator. Aí eu fazia no Illustrator, então por ser da Adobe, já fazia a leitura do arquivo. Rapidinho eu fiz a arte, a peça gráfica ali, mandei para a escola pagou a gente, tá? Esse aí é o diagramador. Ele é um design gráfico, tá? Com foco ali na diagramação, tá? Na elaboração de peças cujo foco é a impressão, tá? Então geralmente peças gráficas com páginas, beleza? Próximos aqui então, vou falar de uma maneira mais rápida, tá? Já começando por esse aqui que eu gosto demais, tá? Que é o web designer, tá? Esse camarada aqui é uma profissão que eu acho que assim, eu acho massa demais. Por que, Douglas? Porque é uma área que eu ainda atuo, tá? O web design, então, ele é responsável aí. Ele, na verdade, assim, para falar bem a verdade, o pioneiro, tá? O pioneiro aí do design digital foi o web designer, tá? Nas ocasiões, se você for olhar a história da computação gráfica, na ocasião, foi ele que inaugurou esses conceitos, né, de criação para a internet. Então, o web designer, inclusive o design digital vira e mexe, ele é chamado de web design, tá? Até porque utiliza também programas como Adobe Photoshop, né, para criar ali os elementos que são em imagem que vão para os sites. Então, esse camarada aí, o que ele faz, tá? O que esse camarada aí ele faz? Ele é o responsável pela montagem dos layouts para sites, tá? Às vezes para aplicativos também, tá? Então ele monta ali layouts mais gerais, vira e mexe. A maioria desses camaradas que são web designer, ele tem um contato ali também com UI designer, tá? Só que a diferença aqui é o quê? É que o UI designer ele vai falar sobre a composição de um slider. O web designer ele vai criar o slider, tá? Então ele, enquanto o UI design está ligado ali à prototipação, à criação do projeto, o web design não. Ele vai colocar a mão mesmo, tá? Ele vai fazer a criação, não mais a projeção. Ele vai fazer a elaboração do projeto, tá? A criação mesmo ali do site, a criação ali até do aplicativo, tá? Esse camarada aqui, então, ele tem contato com ferramentas de design, como o Adobe Photoshop, tá? Agora você pode utilizar o Canva ali. Eu não sei se ainda tem o Dreamweaver da Adobe, é um programa muito útil também. Eu já utilizei uma vez também. Eu sempre fui muito curioso por esses trem. Utilizei uma vez, mas também desinstalei, porque eu preferia programar na mão. E aí eu utilizo às vezes ali um WordPress da vida também, que é muito legal, mas vira e mexe, o que ele tem é um editor de código, tá? Um editor de código aberto, como VS Code, Sublime Text, né? Ou até um Notepad mesmo, no seu computador. É uma área assim muito massa, muito da hora mesmo, já atuei, inclusive já atuei não só, ainda atuo, né? Então todos os meus sites sou eu quem faço serviço de freela também, de web designer, mas a principal atuação minha aí é com o WordPress. Inclusive eu fui professor, também já fui professor de web, né? Programação web, essa que é a verdade. Atuei já como professor, amei a experiência, tá? Amei a experiência. Esse camarada aí é uma profissão muito top, tá? Eu gosto demais. Próximo aqui então é uma profissão que eu particularmente não tenho muita aptidão, nem contato com quem tem aptidão, que é o designer de jogos, tá? Esse camarada aí então ele é responsável pela elaboração de jogos, tá? Conceitos, tá? Conceitos de jogos. O que esse camarada aí ele costuma fazer, tá? Ele faz o desenvolvimento das ilustrações que compõem ali o jogo, personagens, cenários. Na maioria das vezes ele tem um conhecimento ali com linguagem de programação, mas principalmente com computação gráfica 2D e 3D, tá? Então o que ele vai utilizar? Ele pode utilizar ali o Illustrator e o CorelDRAW, mas na maioria das vezes ele utiliza o Photoshop para dar a ideia dos conceitos, para dar o acabamento das imagens, mas o programa que ele vai utilizar são programas de animação, né? Como Blender,
Cinema 4D, eu utilizei o Cinema 4D, cara, também. Cinema 4D é da hora. 3D Max, Autodesk, Maya, tá? Então são esse tipo de programa, tá? Além disso, ele pode ter um contato ali com plataformas, né, de criação de jogos, como a Unity, né? E enfim, esse camarada aí é um camarada que eu não tenho contato nenhum, tá? Assim, é um camarada caro no mercado, design de jogos, um camarada muito caro no mercado, e que se você for você não está desempregado. Se você for estar desempregado, faz nem muito sentido, tá? Mas esse camarada é um camarada muito requisitado porque jogos, cara, tá sempre em alta, tá? Jogos é uma área do mercado que tá sempre bombando, tem sempre novidade. Inclusive é muito comum ter filme de jogos, muito comum, tá? Então bora. Próximo aqui então é esse profissional também é muito caro, tá? O designer 3D. Cara, esse camarada ele é interessante porque ele é o responsável por criar essas peças que você tá vendo aí no formato 3D. Cara, ter domínio de layout 3D faz uma grande diferença, mas uma grande diferença. É um profissional também muito caro porque ele tem uma vasta utilidade, cara, tanto na parte de cinema, se ele fizer animação, né? Tanto na parte de cinema quanto na parte de engenharias de uma forma geral. O profissional que ele trabalha com design 3D, ele é um camarada muito requisitado, tá? Então, o que ele faz? Personagem, ambiente, objeto, ambiente não, cenário, né? Objetos, todos esses objetos, né? Em terceira dimensão, em 3D, tá? Então esse camarada ele é muito fenomenal, tá? E ele também utiliza Blender, tá? Cinema 4D, 3D Max, Autodesk, Maya 3D. Ele utiliza esse tipo de programa, tá? Algumas vezes ele pode utilizar ali o Adobe Photoshop para criar uma peça estática primeiro, né? E depois ele fazer o 3D dela. É muito comum isso acontecer. Douglas já fez isso, já fiz isso. Utilizando o Cinema 4D, só para testar também. Eu fiz uns efeitos na época de vídeo, de partículas, né? Então eu fiz ali um nome, depois eu quebrei em partículas e animei, fazendo efeito de câmera. Mas hoje eu não tenho mais lembrança. Eu tenho lembrança apenas, mas contato mesmo com o 3D eu não tenho hoje quase nenhuma, tá? Um profissional também muito requisitado, muito caro, tá bom? Próximo aqui então esse é legal. Eu coloquei os dois aqui, tá? Coloquei os dois aqui. Motion Designer e o Videomaker, tá? Profissional da área do vídeo, design de vídeo, tá? Esse camarada aqui é um camarada também que ele é muito requisitado, tá? Por quê? Porque, cara, vídeo é bomba, né? Vídeo sempre bomba, vídeo tá sempre em alta. Então, eu coloquei os dois por quê? Porque aqui eu coloco a experiência tanto da gravação até a finalização do vídeo, tá bom? Então, todos os dois estão inclusos aqui. É um profissional muito requisitado, muito caro, inclusive difícil de encontrar, tá? Eu me lembro de uma situação que eu me deparei, né? Aqui na minha cidade com uma emissora de televisão que precisava de design de vídeo, né? Motion design, e não achava, e eles tiveram que trazer um rapaz que estava morando em outra cidade para cá, e no final das contas eu descobri que ele era primo da minha esposa, mas enfim. E ele perguntou se eu mexia, eu falei, cara, eu mexo, mas eu sou muito amador, tá? Na parte de vídeo aí, Douglas, eu utilizo programas por presets, ainda não tenho contato assim, com programas de criação do zero. Tenho vontade, tá? Tenho vontade. Vou mexer. Garanto pra vocês, não vou dar tempo não, mas eu vou mexer. Tô sem dinheiro pra comprar a licença dos programas. Não quero mexer com o trem craqueado, não. Vou comprar. Hoje eu trabalho com o Sony Vegas, tenho experiência com o Sony Vegas, faço bastante coisa no Sony Vegas. Vou até ver se eu coloco uma animaçãozinha que eu fiz esses dias aqui no Sony Vegas, né? Fiz edição de um vídeo, né? Uma propaganda para um rapaz que, além de amigo, é cliente. Ficou da hora, eu gostei. Fiz os efeitos assim, propagandístico, com música. Então, a minha experiência é essa. Mais como editor de vídeo, né? Do que com a parte de motion, né? Do que a parte ali de criação do zero, de efeito. Mas, enfim, acho que acaba que com o Sony Vegas, as duas profissões acabam se misturando, né? As duas atuações acabam misturando. Não só editar o vídeo, mas também ficar dando efeitos, né, de motion ali nos seus vídeos. Tá? Então é o último profissional que eu vou passar aqui, é um profissional muito bom, muito requisitado, um profissional difícil de encontrar. Por quê? Porque as pessoas elas estão muito acostumadas ali com o estático, tá?
um camarada ali que, se ele souber mexer redes sociais, ele bomba. Se ele souber mexer propagandas ali, ele bomba também, tá bom? Então eu vou encerrar o vídeo, já tá ficando muito longo. Então, pra gente encerrar aqui, falei sobre design de vídeo, tá? Falei sobre ele. Falei sobre design em 3D. Falei sobre o design de jogos, não posso pular ele aqui de maneira alguma. Falei sobre web designer. Falamos sobre diagramador, UX e UI designer, falamos sobre ele também, designer de produto, de interiores, desenhista industrial e o mais importante de todos, design gráfico, tá? Sem medo de errar, nós poderíamos colocar aqui outras atuações do design, como design de moda, design de calçados, tá? É uma área também, tá? Do design, design têxtil, né? Design de estampa, de joias, são outras áreas do design que estão aí tudo inclusa no design, são profissões do design, tá bom? Então, lembrando que se você é design gráfico, nosso conteúdo aqui é voltado para você. Quis falar sobre outras áreas aqui, porque talvez alguém que passe por esse vídeo aqui possa se encontrar, tá desempregado, tem talento para uma coisa ou para outra, pronto, acabou, não fica mais desempregado. As nuances do mercado gráfico, como design gráfico ganha dinheiro, todas elas você aprende aqui nos canais sociais da Revolução Gráfica. Quero deixar aqui externada a minha gratidão por você que nos acompanha e quero pedir você para se inscrever, dar like, compartilhar, fazer o que for possível aí para fazer esse conteúdo chegar a mais designers desse Brasil, tá bom? Douglas, como designer gráfico ele ganha dinheiro? De diversas formas. Uma das formas principais aí que ele ganha dinheiro é através da revenda gráfica e isso ele aprende aqui nos nossos canais sociais, tá? Então, obrigado pela sua atenção, valeu e tchau, tchau!